noite a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui nesse espaço da Live Saber Especial, para a gente... Hoje vai receber uma pessoa bem especial, né? E nesse momento a gente vai poder aprender um pouco com ela, compartilhar das experiências que ela tem na área de autismo. Então, essa live acontece toda quinta-feira, nesse espaço. Né? É uma ação desenvolvida pelas professoras Lucila Pérez e Adriana Cunha. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir Maria Carolina Caldas Didier. Vou fazer uma rápida apresentação sua, Carol, e depois você vai ficar bem à vontade para compartilhar conosco suas experiências, ok? Então, okay. Carol, ela tem graduação em fonoaudiologia, mestrado em ciências da linguagem pela Unicap, doutora em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em linguagem pelo CFFA, docente de pós-graduação nas disciplinas de linguagem, escrita e processamento auditivo central, cursos recentes realizados para atuação na clínica com pacientes com TEA, TIC, ABA, PECS, disciplina positiva na alimentação e pronto. Então, Carol, você agora fique à vontade, né, para falar sobre esse seu conhecimento, essas suas experiências como o título da nossa live vai ser Como perceber e intervir na primeira infância nos sinais do transtorno do espectro autista na escola. Então, essa fase, que é uma fase tão importante, a primeira infância, no neurodesenvolvimento. Fique à vontade, Carol. Obrigada, Rosiane. Primeiro, eu queria agradecer, né, do fundo do meu coração, porque Érica, né, que foi quem me chamou, que faz parte do grupinho de vocês também. Érica é uma grande amiga, né, que a gente se conheceu lá na Federal, quando ela estava fazendo mestrado e eu doutorado, e a gente não se largou mais. Eu aprendo muito na área de educação com ela, né, e aí, através dela, conheci vocês, e sou muito grata por poder estar aqui hoje e dar minha contribuição, né. Então, quando vocês me pediram um breve currículo, a Érica ficou brincando, meu Deus, tem que ser um breve. E aí eu disse assim, eu vou falar um pouco quem sou eu, né? Aí, independente do que eu escrever lá para as meninas, do que elas forem passar, eu sou uma profissional que amo o que eu faço. Eu realmente amo a fonoaudiologia, amo linguagem. Desde a minha época de graduação, eu gostei de trabalhar no ambiente escolar. Veja bem como é interessante isso aí. Eu fiz pesquisa na Fundação CDL, trabalhei com projetos de pesquisa dentro da faculdade, na parte de leitura e escrita, né? E fiz estágio em escola. Quando eu me formei, eu fui chamada para trabalhar em 2 escolas, né, e abri o serviço de fonoaudiologia em uma delas, e fui fonoaudióloga escolar por quase 5 anos. Apaixonada, eu entrava em sala, eu estimulava da educação infantil ao 5º ano, tanto o trabalho de oralidade, quanto o trabalho de escrita, trabalho de alimentação na hora do lanche coletivo, eu ia para o parque observar as crianças, era um trabalho muito rico, porque não tinha visão clínica, ela tinha uma visão de promover saúde. E dentro de promover saúde, entrava diversas coisas que eu poderia trabalhar da fonoaudiologia dentro da escola. Né? E só depois que eu entrei no doutorado, lá em educação na Federal, foi que eu precisei me afastar, porque eu também comecei uma nova etapa. Eu fui participar do CEL, que é o Centro de Educação em Linguagem de lá,
na parte de formação de professor. E aí eu fui para as escolas de Camaragibe, eu fui trabalhar com a parte de alfabetização de crianças, eu fui fazer estágio de docência lá no curso de pedagogia, e eu agradeço imensamente a pedagogia. É um curso lindo, maravilhoso, né? O quanto que me enriqueceu profissionalmente, porque fonoaudiologia a gente estuda muito o lado da patologia, do distúrbio, mas a normalidade a gente vê muito pouco. E dentro da pedagogia eu consegui ver isso, né? Então, muitas situações de casos de dislexia que as pessoas achavam que eram, na verdade, eram questões pedagógicas, casos de crianças com problemas na fala, que a gente via que nem tanto estava direcionada à fonoaudiologia, mas questões também educacionais. Então, assim, eu sou muito grata pelo curso de pedagogia, porque ele me enriqueceu muito como profissional. Então, eu comecei com um trabalho bem específico de leitura e escrita, e de uns 6 anos para cá, eu me voltei ao autismo, porque como o meu consultório ele é específico em Olinda, havia uma carência muito grande de profissional fonoaudiólogo de linguagem lá. E aí os neurologistas eles começaram a me encaminhar pacientes com TEA, com dificuldades de aprendizagem, mas também com questões de oralidade. E crianças bem pequenininhas, né, que iam chegando para mim. E aí eu disse, olha, eu agora não vou atender. Eu vou começar a estudar e daqui a pouco eu atendo. E foi assim que eu fiz. Eu comecei a estudar. Quando eu me senti preparada, eu comecei a atender esses pacientes e fazer mais cursos. Daí, quando eu cito o curso do ABA, o curso do TEACH, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, o PEX, o PROMPT, para enriquecer minha prática para atender o TEA. Porque, assim, isso é muito sério. Quando a gente é fono, que a gente vai ter a responsabilidade de atender esses pacientes, a gente tem que entender que a questão da fala deles não é o tratamento, o acompanhamento não é igual ao de uma criança que tem trocas na fala, que a gente chama de desvio fonológico. Não é igual. Então, o que eu posso fazer com uma criança que tem desvio fonológico, mas não tem TEA, e ter sucesso, a mesma coisa eu posso fazer com TEA e dar super errado. Então, não dá para você pegar um profissional generalista e atender um TEA que não tenha formação. Por isso que eu achei a tua live, né? Porque o gênero oral agora live é novidade. É um novo gênero, né? Então, eu achei fantástica, Rosiane, porque você colocou coisas importantíssimas que a gente vivencia na escola e que se você não tivesse a formação que você tem, você não tinha esse olhar diferente. Você não conseguiria fazer seu trabalho diferente na escola, né? E isso é importante, os profissionais saberem que precisam estudar e que não dá para ter receita de bolo, porque ninguém é igual a ninguém. E no caso do TEA, dentro de um espectro, menos ainda, né? Então, realmente é preciso estudar. Daí, quando a gente pensa na escola, a gente pensa parecido no consultório também. Quando uma criança chega para a gente no consultório, e aí vem uma indicação de que suspeita de TEA é uma coisa, diagnóstico de TEA é outra coisa, né? E quando também vem, não, veio sem falar. E o fonoaudiólogo, sem referência do neurologista ou outro profissional, começa a perceber nos seus atendimentos os traços de TEA, né? E isso é muito delicado, porque a gente tem que observar, registrar, estimular e dar um tempo para falar a essas famílias, não é? Porque a forma como essa família vai receber é uma forma muito peculiar. Cada um reage de uma forma, porque trata-se do nosso filho. Depois que a gente é mãe, a gente entende perfeitamente essas coisas, né? Então, tem que se ter muita cautela. Eu penso muito quando os pais vão para o neurologista
e um neurologista dá logo o diagnóstico de imediato, sem nem ao menos uma intervenção precoce, porque tem casos que, claro que a gente percebe muito rápido alguns casos, mas tem outros que não. E eu acredito que para o neurologista também deve ser difícil, né? E a partir do momento que você dá um diagnóstico de cara, sem nenhuma intervenção precoce, sem nenhuma troca com os outros profissionais, imagina como fica essa família, né? É muito delicado. Então, a gente tem que ter uma parceria e conversar com todo mundo. E a escola é fundamental. A escola é a segunda casa da criança. Ela passa a metade do dia em casa, a outra metade na escola. Então, se o profissional da escola ele tem esse olhar e consegue compartilhar com a família de forma leve, ajuda muito os profissionais clínicos, né? E até as famílias também conseguirem entender que o que a escola quer é o melhor para o filho, né? A partir do momento que a escola chama a família, fala o que está percebendo, orienta, faz encaminhamento, é da melhor boa vontade do mundo. É para querer realmente ajudar no processo, né? Porque aquela escola que fecha o olho e vai deixando para lá, vai agravar o problema lá na frente. Então, a gente tem que ter uma sutileza e uma doçura na forma como a gente vai falar com as famílias, muito grande, para que esse processo não seja um processo doloroso ou de intriga, porque ela está vendo coisa que eu não estou vendo, que não é isso, para que a gente possa trabalhar precocemente e conseguir estimular. Mas bora lá, porque se deixar essa live vai acabar amanhã, porque realmente eu faço jus à fonoaudiologia, eu falo muito. Vamos começar? Vamos colocar o primeiro. Eu estou aqui com o meu computador também, eu acho que eu consigo ver. Porque daí tá bem pequenininho, né? Pronto. Pode passar. O primeiro slide eu coloquei assim: como perceber os sinais na primeira infância? Vamos pensar que você é um professor, que você está na sua salinha de aula, ou que você é um coordenador. Vamos pensar na situação de escola, porque a temática está dentro da escola, tá bom? Claro que eu tenho certeza que tem alguns pais assistindo e a gente vai poder trocar e conversar. O que eu conseguir responder, eu vou dar o meu melhor para isso, mas vamos pensar no ambiente escolar, tá? Eu coloco aqui: não atende quando chamado pelo nome. Isso é importante. Tem crianças que você chama e não atende. Mas aí as pessoas dizem: não, mas ele escuta. Ele repete a musiquinha que está lá na televisão, né? Quando ele escuta o programa favorito dele, ele corre e vai. Eu sei que meu filho escuta, eu sei que aquele aluno escuta, mas muitas vezes eu chamo e ele não me atende. Então, a gente registra. Por que será que ele não atende? O que ele não está interessado que ele não atende? Né? O que ele está tão focado que ele não atende? Outro, faz movimentos com objetos ou com o próprio corpo. E aí isso tem, sim. O balançar o corpinho, o girar sozinho, ou ficar rodeando uma mesinha, por exemplo, né? Girar rodas de carrinho, colocar um brinquedinho um ao lado do outro como se fosse carrinhos. E um detalhe, gente, na minha experiência clínica, eu tenho muito menino e quase nenhuma menina, não é? Então, os meninos gostam muito de carrinho. Fazem isso também empilhando os brinquedinhos, tá? Tem um interesse bem específico em algum conteúdo ou em algum brinquedo, né, que não quer largar, o que goste muito. Comportamento repetitivo, né? Vocal, vamos pensar. Gritos, forma de comunicação. Se comunica às vezes por gritos, choro, às vezes choro intenso, um barulhinho na boquinha que a gente não consegue identificar o que é, os pequenininhos, né? Os que já estão falando começam a repetir palavrinhas, que a gente vai dizendo que tem a ecolalia, né? Tem a ecolalia, gente, que a gente chama, para essas repetições de palavras, que são as ecolalias mitigadas. A mitigadas
tem alguns colegas neurologistas que dizem, Carol, por que você bota mitigada? Não, porque aí a mitigada é aquela que faz sentido na comunicação. É como se ele pegasse um textozinho pronto e ele usa e dá sentido naquele discurso dele, naquela troca, tá? É diferente de uma ecolalia, que é aquela repetição de palavras que no momento que você está interagindo com ele, não faz sentido para a conversa, né? E tem a ecolalia tardia. Na ecolalia tardia, ele vai pegar historinhas ou trechinhos de personagens que ele escuta e ele vai trazer para a sessão ou vai trazer para a escola, né? Também sem estar de acordo com o sentido do que a gente está conversando com ele no momento, ou tentando interagir, tá? Reduzido o sorriso social. Tem crianças com TEA que sorri por tudo. Por tudo. E aí a gente diz, não pode sorrir por tudo. A gente tem que sorrir na hora que tem que sorrir. Né? Tem que ficar triste na hora que ficar triste. E o sorriso social é como se fosse um retorno, uma troca com você de comunicação. Então, eu boto um bonequinho, um fantochezinho, fazendo brincadeira, a criança sorri para mim, ela gostou, ela demonstrou para mim que gostou. Né? É o sorriso social, não é o sorrir por sorrir. Né? O próximo, não compartilhar interesse. Ele não tem interesse de que, passou um barulhinho do avião, ele escutou e olhou para você como que diz assim, você ouviu o que eu ouvi? Não é? Então, muitas coisas acontecendo e parece que não está acontecendo nada, porque ele está com foco ali no brincar dele. Carol, mas tem criança que faz isso, o meu filho faz isso, ele não tem diagnóstico de TEA. Sim, gente, tem realmente, mas com frequência, o não compartilhar com frequência chama atenção, não é? Não tem interesse em ficar perto de outras pessoas. Fica perto, pode ser até por um brinquedo, mas não fica perto no sentido de trocar brinquedo, de querer construir histórias, de pegar na mão e levar no escorrego para descer e ficar correndo atrás, o brincar de pega. Não, não ter realmente interesse de se comunicar com o outro. Ou talvez se comunicar só com aqueles que já conhece. E com algum interesse, no sentido de pegar na mão e levar para o que quer fazer. Tá? Carol, cuidado com o que tu fala. Porque quando a gente estuda desenvolvimento infantil, a gente sabe que existe um momento do egocentrismo que a criança faz isso, ela prefere brincar sozinha. Né? Piaget já fala disso, Vygotsky também fala disso, né? Mas é diferente, e a gente que é profissional, a gente sente que é diferente. Né? Não ter esse interesse de estar trocando com o outro, de estar sentadinho com o outro, de brigar pelo aquele brinquedo, né? E tentar falar que quer, é diferente. A gente percebe pela intensidade, pela frequência. Fale no contato visual. Ele olha para mim. Ele olha na sala de aula para mim. Mas ele olha como? Ele olha e escapa a olhar o tempo todo? Ou ele olha para o teu olho? Ele consegue amarrar essa conversa através do olhar, essa troca, essa interação através do olhar. Isso é importante. Gente, tudo que eu estou falando aqui não é receita de bolo. Eu posso ter um TEA que não tem nada disso. Que tem um ou outro aspecto, mas que esse aspecto, ele é muito importante. Por exemplo, eu posso ter um TEA muito falante, mas as falas são prontas. Eu converso com ele e a gente percebe que é uma fala robotizada, prontinha, não consegue desenvolver o discurso dele. É sempre respondendo algo copiado de algum texto que ele viu. Né? Próximo slide. Tem dificuldade de imitar. Os pequenininhos. Né? Vamos pensar no marcador de desenvolvimento importantíssimo, que é o imitar, gente. O imitar, ele é uma porta para a aprendizagem.
A gente precisa imitar para poder aprender, não é? Por isso que o modelo também é tão importante, né? Dos pais, da escola, do cuidador, é tão importante. Então, a imitação motora, por exemplo, que você faz uma ação com um objeto, com um brinquedo, e ele vai te imitar, ele está te mostrando que ele está aprendendo. E é através desse imitar que ele vai desenvolvendo os níveis do brincar, começando do sensório motor, que é aquela exploração do sensorial realmente, do pegar, do colocar na boca, do jogar no chão e ver o movimento, né? E depois a gente vai para aquele brincar mais de causa e efeito, que é aquele que aperta o botão, a coisa acende, vê o efeito, ele gosta. Depois vem aquele brincar mais funcional, que é aquele brincar que ele sabe que o carrinho é para andar, que ele sabe que a panelinha vai estar para pegar e comer, que ele sabe que aquele carrinho de compras está aqui, mas eu não vou mostrar, que é para empurrar. Então, que ele sabe a funcionalidade dos brinquedos. Depois vem a reprodução de rotina. Então, mesmo que ele não tenha o boneco lá, mas ele pega um pente e está fingindo que está penteando o cabelo, né? Enfim, depois tem o mais simbólico, que é um brincar que a gente entra no faz de conta. Eu posso não ter o cavalinho, mas eu pego uma vassoura e finjo que é um cavalo e vou lá. Dentro desses níveis do brincar, a gente observa a inteligência da criança, não é? E isso não sou eu que estou dizendo. Isso tem estudos, né, de pesquisadores que mostram isso. Piaget também é um deles. Então, nesse período do imitar, nessa fase de imitar, a gente pode observar o nível de inteligência da criança, se está adequado para a idade dela. Então, o professor, observando como a criança está imitando, ela pode observar como é que ela está pensando, como é que está o cognitivo dessa criança. Está dentro de um padrão de normalidade ou não? Porque a gente também tem que ter muito cuidado com essa situação. Muita gente diz, é no tempo dele, não se preocupa não, meu pai só falou com 5 anos, a pediatra disse que esperasse até tal tempo para falar. Existem marcadores, gente, do desenvolvimento infantil. Isso para o brincar, para a fala, para o social. Então, a gente tem que pensar nisso. Não é dizendo que o teu fala com 2 anos, o meu fala com 1 ano e 8 meses, o teu está atrasado. Não é isso. Mas a gente tem que acompanhar um certo estudo que a gente faz, né? Que existem pesquisas para isso, para a gente não ter noção do que está no desvio e do que está na normalidade. Aquela história que eu já falei, que foi tão bom para mim ter ido para a pedagogia, para também ter esse olhar diferente. Então, imitação motora, para a gente ver como eles estão se desenvolvendo, a imitação vocal, se eles conseguem imitar os balbucios, as sílabas, o que a gente está vocalizando, né? Mas o TEA, ele tem a dificuldade na imitação. Tem a dificuldade para fazer amizade. Tem poucos amiguinhos. Por quê? A fase na infância, 2, 3 anos, criança, ela vai querendo brincar com quem está brincando parecido com ela, né? E se o brincar, ele vai se distanciando muito, né, de como o coleguinha está brincando, aquele coleguinha que está brincando, digamos assim, num nível funcional, não quer brincar com o sensório motor. E daí ele, como não consegue interagir com o outro, de chegar mais próximo, ele vai ficar quietinho, naquele mesmo nívelzinho do brincar dele, sem interação. Daí, é o que eu falo muito. Estou até antecipando um slide aí. O nosso trabalho na escola, o trabalho do professor na escola, não é só na sala de aula, não. A hora do parque é muito rica. A hora da educação física, se tiver, também, porque é uma hora de troca, de comunicação. Então, é importante a gente mediar. Botar para brincar somente e não intervir não vai ajudar a criança a se desenvolver, né? Não sabem conversar. Dificuldade em entender a comunicação que não é falada.
Então, assim, no visual, eles são muito bons, mas no auditivo, não são tão bons assim. Então, eles vão ter dificuldade também na linguagem receptiva, que é essa compreensão de receber a mensagem, né? E você vai falar, você vai dar uma instrução, ele não vai seguir. Pega aquela bola, pega o martelo que caiu embaixo da cadeira. Então, isso tem que ser estimulado e observado como sinal. Não sabem conversar de forma espontânea, como eu te falei, como eu falei para vocês, aquele discurso bem programadinho. Carol, eu tenho um filho que tem TEA e ele conversa aí muito. Tenho certeza que sim. Ele deve ter sido bem também estimulado e depois que ele começou, ele não parou. Mas com certeza tem alguns detalhes de linguagem que eu vou explicar já já, que ainda existe falha sim. Porque o TEA, até agora, não existe nada que prove que deixe de ser TEA. Hoje ele pode ser estimulado durante o dia inteiro e não apresentar praticamente características do espectro autista. Mas amanhã é outro dia. E amanhã ele pode apresentar, porque ele tem TEA, né? Ele não deixou de ter, né? A gente ainda não encontrou a cura. Então, adesão exagerada a rotinas, pulei a atenção grudenta. A atenção grudenta é assim, vamos pensar que a criança já está falando e você está explicando uma brincadeira para ele de bolinha de sabão. Só que ele não quer brincadeira de bolinha de sabão, ele quer aquele livro dos animais que toda vez que ele chega ele quer pegar. Então, ele tem uma atenção grudenta, ele gruda naquilo e não importa o que você vai falar com ele. Por isso que é importante o profissional ele ter a experiência para ele saber quais são as estratégias que ele vai usar para conseguir fazer com que ele saia desse objeto que ele quer e ele volte para o que é importante no momento. Essa adesão exagerada à rotina, então, eu já tive uma criança que toda vez que ela ia para mim, ela passava pelo banco, no meu consultório, perto de um banco, e ela tinha que passar sempre na frente desse banco. Se a mamãe fizesse outro percurso, ela se desesperava. Algumas crianças também sempre gostavam de passar pela frente do elevador e ficava parada no elevador, querendo ficar no elevador ou na escada que tinha. Então, eles pegam isso como uma rotina e, se não fizerem, ficam desorganizados, como a gente chama. Mas daí a gente tem que pensar nas estratégias de fazer isso. Recentemente aconteceu isso com um que estava amando o elevador, e aí eu fiz o seguinte, era o meu último paciente, e eu estou indo buscar, eu estou saindo da minha salinha e estou indo buscar na porta. Quando ele me vê, ele fica tão feliz que ele pega na minha mãozinha e ele passa direto e não se preocupa com o elevador. Mas se ele entra com a mãe, ele quer logo o elevador. Então, a gente vai observando essas situações e vai fazendo isso. Provavelmente na escola deve acontecer, de uma fixação por uma escada ou algo, porque eles gostam de rotina. Não é tão ruim. A rotina para eles também é bom, porque a rotina também organiza o dia deles. Aqueles que não sabem o que vão acontecer, a probabilidade de comportamento inadequado é muito maior do que aquele que sabe qual é o horáriozinho do lanche, qual é o horário da salinha que tem que ir sentar na cadeirinha, né? E a gente vai falar isso também. Alguns usam o mesmo tom de voz, como eu já falei, né? Meio que robozinho. Reatividade aumentada ou diminuída a estímulos sensoriais. Então, tem uns que podem levar uma porradona, que nem choram. E isso é preocupante, a gente tem que observar, porque pode se acidentar na escola e a gente não entender. Por que ele não chorou? Por que ele levou uma baita mordida do amigo e não chorou? Né? E a gente observa, tem que observar e registrar. Minha respiração às vezes cansa um pouquinho por causa da gravidez, tá? Essa questão do dia a dia na escola, do professor ter que registrar o que acontece com as crianças é muito importante. Na hora de construir um relatório, quando a gente constrói um relatório,
a gente constrói com base no que a gente vem observando ao longo do tempo. Então, quando acontece da escola ser solicitada a escrever um relatório, e quem vai para a sala de aula é uma psicóloga para escrever o relatório, eu não desmereço a psicóloga, não, mas eu fico muito chateada, porque eu acho que o relatório tem que ser feito pelo professor. É o professor que observa todo dia. É o professor que tem que escrever esse relatório. Ele tem encarregado de observar e conhecer aquela criança, de saber o dia a dia dela. Porque numa situação dessa, é o professor que vai saber dizer. E esse relatório, bem escritinho, bem detalhadinho, ajuda o neurologista, ajuda o fonoaudiólogo. É muito bom, né? E tem outros que já não, qualquer coisinha, bota a mãozinha no ouvido, não é? Já tem aquela questão com barulhinho, que aí é diferente. A gente registra também. Então, principalmente na primeira infância, educação infantil, os relatórios têm que ser bem escritos e detalhados. Tem que ser, não pode ser um marca-x. Ô, Carol, Não pode ser. Carol. Oi. Ô, Carol. Oi, Rose. Sobre esse ponto que você... Sobre esse ponto que você colocou aí a respeito dos relatórios, né? A gente sempre costuma pedir aos professores, porque é interessante que essa suspeita, né, quando se percebe alguns desses sinais na criança, geralmente ele acontece dentro da escola. Né? A escola, a professora, aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente escolar, é que percebem alguns sinais deles. E muitas vezes chama a família para essa conversa. Então, esse relatório, como você falou, é muito importante que seja realmente o olhar do professor, né? O olhar que o professor tem a respeito dessa criança. A gente sempre pede, né, nas orientações que a gente dá nas escolas, que esse professor realmente ele descreva o olhar dele, para que depois esse relatório seja encaminhado para o profissional que realmente vai ter habilitação para avaliar se realmente é um caso. Isso, perfeito. Perfeito, Rose. Que bom que você tem uma experiência assim positiva em relação a isso, né? Porque assim, eu tenho muitos pacientes particulares, porque meu consultório é de forma particular, e muitos pacientes encaminhados de escola. Né? Eu tenho relatórios bem feitos, eu faço troca constante com o pessoal da escola, né? Eu consigo perceber que o professor e a coordenação, ele já tem esse olhar diferenciado e ele consegue trocar, mas a gente também tem que ter cuidado com o que a gente escreve, né? Porque, assim, a escola não dá diagnóstico, o fonoaudiólogo não dá diagnóstico de TEA, né? Vai ser o neurologista ou o psiquiatra. Então, isso a gente tem que ter cuidado. A gente vai colocar esses sinais e um bom entendedor, como neurologista, ele vai entender e vai usar a favor dele, né? A não ser que ele queira ser Deus de não ler relatório nenhum, simplesmente bater a cara na criança e dizer, olha isso, sem ouvir ninguém. Mas isso é pouco provável, né? A demanda de consultório que está enorme em relação à TEA, e eu já tive perguntas em relação a isso. Por quê? Por que tantos diagnósticos? Porque hoje em dia os profissionais eles estão mais aptos, eles estão mais experientes. Os neurologistas eles estão estudando mais os casos. E os casos que a gente chama de mais leve, ou TEA funcional, que eram antes despercebidos, agora estão começando a ser percebidos de forma mais cedo. Porque o que acontecia? Às vezes, o TEA funcional, ele, por ter uma inteligência muito boa, né, e aí cada caso é um caso, né, eles revelam um conhecimento que a gente fica surpreso. E algumas famílias podem achar assim, meu Deus, mas ele tem altas habilidades. Ele pode ter, sim, altas habilidades. Mas a gente não pode confundir esse diagnóstico. Porque
quem tem altas habilidades, eles são muito bons em comunicação. Eles são ótimos em comunicação. E o TEA, ele falha em comunicação, porque senão ele não é TEA, não é? Está dentro da forma como você avalia e dá o diagnóstico. Então, isso é importante. Aí, no TEA leve, digamos assim, pode passar despercebido, só que isso vai ser um prejuízo enorme lá na frente, porque eles têm outras falhas que, se ele não tiver ajuda na escola, principalmente, ele vai perder aquela habilidade que ele tem tão boa. Não é que ele vai perder, mas vai desperdiçar aquela habilidade que ele tem tão boa, porque ninguém está sabendo entender. Né? Ninguém está sabendo ajudar. Mas que bom que vocês estão conseguindo em relação a isso. Vamos passar ao próximo? E aí, quem faz o diagnóstico, né? Eu acabei falando já, é o neurologista e o psiquiatra. Então, se percebeu, está na escola, é uma professora, registrou no relatóriozinho, não precisa dizer que é TEA, você só vai botar o que você está percebendo de comportamento, de linguagem, né? De interação. Coloca lá no teu relatório e pede para a família mostrar a um profissional, né? Exames complementares, gente, isso é muito importante. Todo paciente pequitinho que chega para mim, mesmo que tenha feito o exame da orelhinha, o teste da orelhinha quando bebê, eu peço a audiometria. Ah, Carol, mas ele é tão pequenininho, realmente. A audiometria é um exame que a gente coloca, precisa de um fone de ouvido, para a criança ir respondendo lá o que ela consegue escutar ou não, porque é um exame para a gente saber se escuta e o quanto que escuta, saber o limiar, né, de auditivo. Algumas crianças pequenas realmente não vão conseguir fazer isso. Mas uma boa profissional, experiente com crianças, ela vai fazer um teste de habilidades auditivas a campo livre. Então, ela vai usar instrumentos musicais e ela, pelo menos, vai dizer se alguma orelha está legal, está funcionando e está ouvindo. Então, eu não descarto nunca. Não é para TEA, não. Todo paciente que chega para mim com queixas de oralidade, eu peço exame de audição. Quando não se consegue fazer esse exame, existe um mais específico que é o BERA. A criancinha, o bebezinho faz dormindo. E aí ele é preciso também. Por que isso é importante? Porque existem as comorbidades. Ele pode ter TEA, mas ele pode ter TEA associada a uma perda auditiva. E se eu, como fono, não tenho acesso a isso, eu vou estar estimulando uma fala, mas eu não vou ter o conhecimento de como é que eu vou melhorar esse padrão vocal dele. Não é? Se é apenas do TEA ou se tem questões auditivas que eu posso melhorar e deixar essa fala mais limpa, melhor, com a prosódia melhor. Então, o exame auditivo é importantíssimo. Ele é, o que eu digo, exames de exclusão, vai excluindo essas questões, não é? Aí você diz assim, Carol, e o do processamento auditivo central, que é a tua área, que tu dá aula? Vê, gente, isso é uma coisa que eu também eu venho me preocupando muito. Por quê? Há muitos profissionais que eu conheço estão passando esse exame e não estão tendo cuidado por que estão passando. Passa sem saber para que serve. O exame do processamento auditivo central, ele vai avaliar o processo de informação do som. Então, de como ele sai da orelhinha até o córtex auditivo. Eu posso escutar, mas eu posso não entender as informações que eu escuto. O TEA, muitas vezes, parece não escutar. Ou não entende o que você está falando. Mas por características do TEA, e não necessariamente do processamento auditivo. Mas essa questão de modismo, de encaminhamento, se pede esse exame antes dos 7 anos, para crianças que não têm condições de realizar esse exame. Tem crianças com TEA que não vão entrar numa cabine, que não vão colocar um fone de ouvido, muito menos dizer 2 números aqui, 2 aqui, dizer os 4 que escutou nas 2 orelhas. Que é o que o exame do processamento auditivo, ele tem testes, são 2 dias, de uma bateria de testes, que para uma criança com menos de 7 anos, que não tem TEA, já é difícil de responder.
Imagine para uma criança com TEA responder, e principalmente se há um TEA que ainda não fala, que é não verbal. Então, assim, a gente, quando vai solicitar um exame, a gente tem que entender desse exame e tem que saber para que a gente vai usar o resultado desse exame, não é? Se ele não vai ser se ele não vai poder ser realizado, por que eu estou encaminhando? Por que eu estou angustiando essa família? Ou por que eu estou dando uma falsa expectativa? Porque tem muita família que não entende e acha que o problema todo da criança é porque ele tem alteração de processamento auditivo central. E muitas vezes não é. E muitas vezes é problema de leitura escrita mesmo que a gente tem que correr atrás. Né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. A responsabilidade é nossa quando a gente faz encaminhamento. Na dúvida, iniciar o trabalho de intervenção precoce. Então, antigamente se esperava para começar. Né? Os pediatras esperavam para começar, para encaminhar a criança. Não, gente. Percebeu? Está com dificuldade? Não está falando? Passou da idade? Procura um fono. Procura um profissional para começar um trabalho, para estimular. Porque a gente percebe que quando é só atraso de linguagem, 6 meses a 1 ano, a criança já está outra, né? Então, quanto que você perdeu se você não começou a estimular, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Gente, a palestra de Rosiane, oh meu Deus, só quero ter palestra. A live de Rosiane vale a pena vocês procurarem para assistir. Porque sabe que me parece que a gente está continuando um assunto, porque ela falou muito bem sobre o que era o TEA, questões de diagnóstico, ela falou muita coisa boa. Então, eu estou continuando, porque senão eu vou ficar repetitiva, tá? Vale a pena mesmo, eu adorei. Inclusive, eu vou mandar para todas as minhas mamães. Competências especiais, pode passar. Competências essenciais para o TEA na escola. Comunicação e empatia. Vamos lá. Érica também falando sobre a base curricular, né? Ela falou muito da competência de comunicação e de empatia, que está dentro, né, da BNCC. E isso é importante para quando a gente vai identificar o TEA na escola e para a gente estimular. Vamos pensar agora, eu como fonoaudióloga, tentar explicar para vocês brevemente o seguinte. Comunicação é algo mais amplo, tá? Comunicação, ela envolve troca do receptor com o emissor. Para me comunicar com você, eu vou precisar trocar com você. A fala, ela está dentro de comunicação. Eu posso falar que é um ato motor, mas eu não consigo me comunicar. Eu falo palavras aleatórias, eu falo Peppa, eu falo azul, eu falo Suzy, mas eu não estou me comunicando. Ou aparentemente não estou, da melhor forma, né? E linguagem também está dentro de comunicação. A linguagem, ela vai envolver fala e pensamento. Porque eu posso falar, mas não está refletindo. E esse pensamento é que vai entrar a questão da linguagem como um todo. Compreendem? Quando a gente diz assim, ele tem déficit de comunicação. Mas como ele fala? Mas ele tem déficit de comunicação. De interação com o outro na hora de se comunicar, tá? Então, a grande angústia das famílias, né? Quando surgem os sinais e quando leva para o profissional. Meu filho vai falar? Gente, a gente não pode ter uma bolinha de cristal porque não existe ainda a cura, a causa real, mas o profissional que ele é especializado na área, ele vai dar o melhor dele para isso. Ele vai usar as ferramentas que ele tem, dos estudos, para que ele faça com que teu filho, com que esse aluno, ele fale. A escola, os professores, eles vão estimular para isso. Mas a gente não pode garantir. E isso é muito sério. Porque ninguém pode chegar para a gente, fazer uma pergunta dessa e você dizer, vai sim, não se preocupa. Porque pode acontecer de levar muito tempo para essa fala chegar. Ou pode acontecer que essa fala vai chegar bem pouquinho. Eu não gosto de dizer autista não verbal.
Eu gosto de falar assim, ele, no momento, ele ainda não fala, né? Mas ele não verbal é como se eu estivesse atestando que ele nunca vai falar. E não é assim, né? Cada dia a gente, ó, vai cultivando e a gente vai correndo atrás e vai estimulando. Então, não dá. Para mim, não dá. Essa história de autismo, autista não verbal não cola. Para mim, não. Até porque eu sou muito otimista na minha vida. Eu sempre penso positivo. Então, indicativos do surgimento da linguagem. E vamos pensar nos marcadores de desenvolvimento da linguagem. Ah, Carol, tudo bem. Você não me disse se ele vai falar ou não. Mas o que eu posso ficar mais aliviada se eu estiver percebendo o desenvolvimento dele? Então, se eu percebo que ele está se desenvolvendo no contato visual, que ele olhava pouco, que agora ele melhorou, isso me mostra que é uma via para aprendizagem. Se eu percebo que ele está sorrindo de forma mais adequada, que é esse sorriso social, se eu percebo que ele está compartilhando mais comigo, não é? Não só comigo, mas com outras pessoas que não é do convívio dele. Se eu percebo que ele está apontando e não me pegando e me levando como um objeto para onde ele quer, mas ele está usando o dedinho e apontando, isso é fantástico. Pode pedir um doce para mim, mas se apontou, eu fiquei super feliz, né? Às vezes eu não quero nem dar aquele brinquedo, mas apontou ou fez dar, meu Deus do céu. E como isso é gratificante? Minha gente, a pessoa se emociona mesmo, porque é fantástico. São evoluções, assim, que é o brilho no olhar. É muito diferente, é muito gratificante. Então, imitar, que também é um marcador de desenvolvimento importante, se ele está evoluindo nessa imitação motora, nessa imitação vocal, no brincar. Habilidades auditivas, então ele consegue estar percebendo o som e direcionando, se ele consegue atender pelo nomezinho dele. Esses são marcadores que apontam que ele está desenvolvendo e que ele, bem possível, vai falar, tá? E planejamento e rotina. Eu sou doida por planejamento. Meu Deus, eu já era, depois que eu entrei no doutorado, que tudo da gente era planejar para poder dar as formações. Eu nunca mais deixei. Não me desapego disso. Eu não consigo entrar numa sessão que não esteja planejada. Carol, mas você tem essa rigidez de que tem que seguir aquilo ali? Não. Eu gosto do planejamento porque ele otimiza o meu tempo. Porque eu aproveito o meu tempo de trabalho da melhor forma possível. Porque não adianta você fazer uma sessão de 1 hora e você não ter planejado ela. Você vai estar brincando simplesmente como qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que saber o que vai fazer. O que vai estimular nesse dia? Na escola, é a mesma coisa. Um professor que entra na sala de aula, ele não tem um planejamento, a sala de aula vai ficar uma loucura. Muitas crianças vão se dispersar, e principalmente o TEA. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E o cuidado que o planejamento não pode ser igual para todos. Esse com TEA, como bem Rosiane falou na live dela, ele tem um tempo diferenciado. Então, tem um momentinho que ele precisa sair da sala dele para ele se regular, porque ele não está conseguindo mais ficar naquele ambiente, porque está barulhento, não é? Porque ele já terminou aquela atividade e ele está ocioso. Então, é preciso planejar. Ele precisa daquele muralzinho dele, com as fotos dele, para organizar a rotina dele, para ele saber o passo a passo do que vai acontecer. Isso tudo é importante, mas o professor tem que ter esse conhecimento para fazer. E digo mais, não é se garantir que só o acompanhamento terapêutico, o acompanhante terapêutico que a gente chama AT, que fica com essa criança, tem que dominar essa criança, né? Tem que dar conta, digamos assim. O professor, ele tem que estar ali para mediar e para ajudar também, mas ele precisa ter conhecimento para isso. Por isso que essas lives são tão boas, porque ela vai ajudando, né? Nesse período de pandemia, bora estudar, bora estudar. Pode passar. Eu não disse que eu falo muito. Meu Deus do céu. Mas bora lá. Então, abordagens que a gente pode utilizar, tá? Eu sou uma profissional que no início, quando eu me formei,
15 anos atrás. Na minha cabeça era só socio-interacionismo, certo? Eu via estudo de Vygotsky, de Piaget, essa parte de construir conhecimento, né, da forma mais espontânea. Quando eu comecei a estudar o TEA, eu vi que a base comportamental, ela também tem o seu valor. Porque quando você é de uma faculdade mais humanista e que estuda mais isso, é como se, assim, ele desse muita carga de conhecimento do socio-interacionismo e dissesse aqui, ó, Skinner, tu ignora. Né? Tu ignora o que for behaviorismo, tu ignora o que é de base comportamental. Mas tem seu valor também, gente. Tem seu valor. Então, o TEACH e o ABA e o PECS, eles têm uma base comportamental, eles têm uma abordagem comportamental, tá? E nessa abordagem, eles trabalham muito com o antecedente, a resposta e a consequência. O que é isso? O antecedente, a gente vai pensar em analisar o comportamento de uma criança. Então, se ela traz uma birra, ela chora porque ela quer alguma coisa, é intencional, não é a crise, né, Rosiane? Adorei mesmo sua live de coração. Se ele tem uma birra, a gente tem que entender que essa foi a resposta dele para alguma coisa que aconteceu antes, não é? E aí a gente tem que analisar o que aconteceu antes desse comportamento e qual vai ser a consequência. Então, nesse processo, a gente entra com um reforçador. E na escola, se a gente entende um pouco da base comportamental, a gente sabe que o TEA, ele precisa de alguns reforçadores para que ele seja estimulado a realizar algumas atividades. Né? E esse reforçador é importante. Vamos pensar que essa base comportamental, para o professor que tem esse conhecimento, ele vai ajudar bastante nos comportamentos inadequados, de como lidar com esses comportamentos inadequados. Então, o ABA, ele traz ferramentas importantíssimas para o professor. O TEACH, o que confesso que me ajudou bastante no TEACH é porque, além dele ter a base comportamental, ele tem uma influência psicolinguística, que eu gosto muito, tá? Então, ele ajudou a estruturar todo o meu ambiente de trabalho, de consultório. Então, eu tenho um espaço que é individual, que a criança, depois de uma avaliação que eu faço, ele vai para aquele espaço e ele me mostra a autonomia dele, o que ele consegue fazer sozinho. Depois ele vai para um espaço dirigido, que ele fica comigo e está todo o planejamento dele daquele dia. E aí ele trabalha comigo. E no finalzinho da sessão ele tem um espaço livre, que é a gratificação dele. Ele tem uma sala que antes tinha muitos brinquedos, tipo, pula-pula e tudo muito massa, mas agora, por conta da pandemia, eu tive que guardar muitas coisas, porque grávida, e para passar álcool em todos os brinquedos, entre um paciente e outro, eu acho que eu ia ficar louca. E aí, infelizmente, eu tive que reduzir, mas pós-vacina vai voltar tudo ao normal. E aí ele tem esse momentinho livre, tá? Na escola, o grande benefício do TEACH que eu observei na minha turma, quando eu fiz o curso, foi que a gente aprendeu a fazer os materiais adaptados. Gente, como é bom aqueles materiais adaptados, como a gente aprende. Por quê? A gente tem que pensar que numa fase não é primeira infância, entrando para o processo de alfabetização, não dá para ficar só com papel e lápis, não dá. Não dá para criança neurotípica, não dá. Então, a gente faz uns materiais mais resistentes para trabalhar os sons, para trabalhar a nomeação de figuras. São materiais adaptados que ajudam no visual, porque o processamento visual do TEA, ele é muito bom. E a gente precisa investir nisso para garantir uma aprendizagem significativa. Né? Então, no TEACH, eu aprendi muito a fabricar materiais, a preparar mural, né? O que a gente chama do mural? Então, a criança com TEA, ela não gosta da rotina, ela segue melhor as rotinas. Então, quando ela entra na sala, que ela vê um mural, que ela vê a fotinho dela lá, para a hora da conversa, depois a fotinho dela lá, para a hora do lanche, a fotinho dela na hora da atividade na mesinha,
e você vai levando ela para esse espaço. Cumpriu, voltou, tirou aquela imagem, aquela foto, e seguiu com a outra, ela se organiza, ela se acalma. Porque quando isso não acontece, fica na porta, ó, querendo sair, porque acha que está na hora do recreio, não é? Porque acha que tem que ir para o parque naquela hora. E aí desorganiza ele e toda a sala de aula, a dinâmica dos amigos também. Porque a gente tem que pensar que inclusão é uma troca. Tanto o TEA vai receber, como o TEA também vai passar, né? Porque a criança com TEA também enriquece os outros. E os outros também enriquecem o TEA. Então, a gente tem que pensar nesses benefícios para os dois lados. Não pode ser ruim, não pode gerar um tumulto. Então, o professor ele tem que organizar, tem que planejar e tem que ter esses materiais adaptados. Ah, Carol, material adaptado, eu já tenho tanta coisa para fazer, eu boto para o AT fazer. E se não tiver AT? A gente faz assim? Eu gosto muito disso. A gente tem que fazer o certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Então, eu não vou transferir minha responsabilidade para o outro. Se eu quis a minha profissão como professora, como fonoaudióloga, eu tenho que entender que eu tenho que dar o melhor de mim. Eu não vou delegar minha função ao outro. Eu tenho que me preparar para fazer o melhor. Carol, eu tenho não sei quantos alunos, você quer que eu faça diferenciado para esse caso, para esse caso, para esse caso? Gente, eu amo planejamento, como eu disse. Quando a gente começa a planejar e se organizar, é tão rápido. Eu faço meus planejamentos tão rápido. Por quê? Porque eu conheço minha criança. Eu conheço, eu registro. E agora, com essa pandemia, a melhor coisa do mundo foi eu fazer todas as minhas evoluções no celular. Porque você faz de uma forma rápida. Você registra o que foi feito de forma rápida. Então, você planeja, terminou tua aula, você notifica o que foi legal, o que foi ruim, para fazer melhor na próxima sessão, né? Ou na próxima aula. Então, isso é importante. O PEX, vamos pensar no PEX. O PEX é uma forma de comunicação alternativa, tá? Então, essa forma de comunicação alternativa, no PEX, eles têm níveis de aprendizado. Não quer dizer que a criança, o adulto, com TEA, tenha que passar por todos os níveis. A gente vai estimular e ver até quando ele vai chegar. O primeiro nível, por exemplo, ele tem que entender que, se ele quer uma maçã, ele vai ter que me dar a figura da maçã e eu vou entregar a maçã para ele. Assim que eu entregar, eu vou dizer maçã, muito bom, porque eu quero mostrar para ele que ele conseguiu se comunicar através da figura, tá? Então, o PEX é uma forma de comunicação alternativa ou aumentativa. Algumas pessoas dizem assim, não quero PEX para o meu filho pequeno, não. Porque se ele aprender a se comunicar pela figura, ele não vai falar. Gente, ele vai falar. Se ele tiver habilidade para fala, ele vai sentir a necessidade de falar, porque todo mundo ao redor dele está falando. Então, só vai melhorar, vai ampliar o vocabulário dele. E aquele que está falando, existem níveis do PEX que você promove o desenvolvimento do discurso. Então, assim, é muito bacana. A única coisa que eu não gostei tanto do curso é que, por exemplo, eu comprei muita coisa pronta, né? Então, assim, tinha figuras lá que eu nunca vou usar na vida, porque não tinha dentro do meu consultório, digamos assim. Tá? Uns chicletes, umas coisas. Por isso que, volto a dizer, nada é receita de bolo. Cada caso é um caso. Você vai fazer as suas figurinhas de acordo com a sua necessidade, a necessidade da sua criança, né? Gente, eu falo tanto de criança porque realmente eu não atendo adulto. Eu não tenho experiência com adulto, nem adolescente com TEA. A minha experiência é com criança, tá bom? E aí eu peço desculpa, porque realmente eu não tenho essa experiência, mas eu vou ter um dia sim, porque eu não fecho as portas para isso. É simplesmente não chegou, né? Não tive esse desafio ainda, tá? Pode passar. Então, na equipe pedagógica, a gente pede sempre essa reunião com os profissionais clínicos. É inadmissível para mim, gente, é inadmissível você ter uma criança que já tem o diagnóstico, que tem profissionais acompanhando, e esse profissional não vai na escola para conversar.
É um descaso com com das pessoas mais importantes na vida da criança, que é o professor. Tá? E o quanto que o professor, a gente assim, eita, o clínico vai lá e vai orientar, vai ajudar muito. Ele faz isso, mas o professor ajuda muito. O professor fala coisas que você não sabe que acontece, porque você na sua sessão de duas vezes na semana, não é a mesma coisa de todos os dias. Então eu vou para a escola porque eu tenho necessidade de aprender mais. E eu sou muito grata por todas as escolas que eu vou, porque defeito todo mundo tem. Né? Mas o fato de abrir as portas para você, ser bem recebido e a gente poder trocar, não tem preço. Né? Traçar as metas do AT, né? Eu não gosto que o AT fique sobrecarregado, o acompanhante terapeuta, aquela profissional que fica lá na escola acompanhando a criança quando existe. Né? Em casos da rede privada, são pagos ou pelo plano, ou a família paga, em caso de escola pública, são cedidos estagiários, mas esse profissional, ele é muito importante, porque dependendo da escola, ele é o alicerce da criança, né? Mas esse AT também não pode dar conta de tudo. Ele precisa de uma hierarquia, ele precisa daquele coordenador, ele precisa daquele professor. Né? Discutir sobre a forma de apresentar essa rotina para a criança e utilizar esses apoios visuais, né? Esse material adaptado que eu falei, e intervir em todos os espaços, como eu falei, inclusive o parque. Né? Não dá para a gente pensar que ele pode ir lá, ficar sentado na areia e fazer o que quer sozinho, não. O profissional tem que ir lá, o professor tem que ir lá, sentar, mediar a brincadeira, pegar a pazinha do outro, ajudar o outro a dar a pazinha para ele, né? Promover esse momento de interação. Então, é parque, é hora do lanche. Quem gosta do que faz, faz. Faz por amor. Faz porque gosta do que faz, né? Então, a contribuição para os pais. Se a gente pensa também que os pais vão ser parceiros, olha, o pai é maravilhoso. Agora, o pai que não ajuda, boicota o tratamento. Porque falta, porque dá desculpa, não é? E aí prejudica. Né? Prejudica quando não leva para a escola por qualquer coisa. Prejudica quando faz os mimos demais. Não consegue entender o que é birra, o que é crise, ou é bruto demais, ou é permissivo demais. Né? E aí eu lembro da chupeta, do colo, de entregar, sem estimular essa fala, de entregar os objetos, os brinquedos do que quer. Organizar esses brinquedos em casa, eu falo muito às minhas famílias, gente, a gente gosta de tudo enfeitadinho, bonitinho. Eu até tenho aqui, né, de Gabriel, Gabriel tem 6 anos, mas tá aqui. Porém, o que ele mais gosta de brincar tá dentro de um monte de caixa plástica aqui, guardado no armário. Ele, se ele quiser, ele vai abrir, ele vai brincar e depois ele vai guardar. No caso do Thea, se a gente deixa tudo muito exposto, ele vai se dispersar, ele vai pegar um, vai pegar outro e não vai saber como fazer. Então, é melhor que esses brinquedos estejam guardadinhos e você separe um momento para estar estimulando. E a partir do momento que você percebe o desenvolvimento, porque cada caso é um caso, você vai permitindo isso aí mais exposto, sabendo que ele sabe agora como brincar com o brinquedo. Fazer o elogio com reforço social, ter muito cuidado com esse uso do aba. Nem tudo pode ser reforçado com o alimento, principalmente alimento que não é saudável. Tá? Ele até recentemente eu pedi uma pipoca, não era caso de Thea, era uma criancinha com troca na fala e não estava olhando para mim de jeito nenhum. Conseguia repetir a palavrinha certa, mas não olhava, e quando não olhava, errava tudo. Daí eu disse, traz pipoca. Traz pipoca. Aí então, a mãe trouxe aquela pipoca feita de isopor, né? Ele adorou. Adorou a pipoca de isopor. E foi um sucesso. Olhou para mim que foi uma beleza. Aí, na outra semana, eu disse, olha, você não vai trazer toda a sessão, não, porque senão vai estragar. Demorou um pouquinho, eu disse, traz agora outra pipoca, aquela saudável. Ela trouxe, ele também adorou. Ela fez, Carol, e olha que aquela nem sal, nem óleo tinha. Eu disse, mas ele também gostou. Aí eu disse, agora traz uva, que ele gosta, ele não gosta de uva, traz uva. Deu certo também. Então, a gente tem que ter esse cuidado de
O reforçador, se ele é um alimento ruim o tempo todo, vai terminar prejudicando o outro lado da história. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Nem tudo vai ser um reforçador por alimento determinado. Esse reforçador social do alegria também é importante da nossa expressão. Sempre dizer as ações que estão sendo realizadas para estimular a compreensão. Então, eu estou, vamos colocar a sua calça. Agora eu vou ajustar o seu cabelo. Mamãe vai colocar um laço. Né? Estimular sempre. Evitar o uso de eletrônicos, gente, pelo amor de Deus. Essa pandemia está deixando todo mundo doido. Por quê? A mãe precisa cozinhar, a mãe precisa arrumar, a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa cuidar do menino, a mãe precisa acompanhar as aulas remotas. Pelo amor de Deus, coitada dessa mãe. E aí a gente entra numa situação de TEA, que a mãe precisa fazer tantas coisas e o TEA também gosta muito de eletrônicos. Só que esses eletrônicos não são bons para ele. E aí a gente diz assim, poxa, Carol, mas por que quem não tem TEA fica metade do dia na aula e ainda quer ficar no tablet e mesmo assim não tem prejuízos na fala, né? Não tem prejuízo na comunicação. Por quê? Não tem a especificidade do TEA, gente. O agravante aí é a questão de interação social e comunicação que o TEA tem. Então, um paciente desse não pode ter essa intensidade de eletrônicos. Não dá. Agora, não me venham me perguntar se é a causa do TEA esses eletrônicos. Porque na minha interpretação não é. Tem muita gente querendo dizer isso, mas na minha interpretação, intensidade de eletrônicos não causa autismo. A minha opinião humilde, certo? Levar as crianças para o mundo. Então, não privar. Porque ele grita muito, porque ele chora, porque ele puxa o cabelo de um. Eu não vou levar para o parque. Não. Você vai levar para o parque. E você vai ajudar ele. Você vai ajudar nessa interação, né? Nesse contato com o outro. Por isso que é importante estudar. Que a gente tem que ver a melhor forma de conduzir, né? Esses comportamentos. E, por fim, essa equipe multidisciplinar, que seria o ideal. Mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, né? Isso é triste, mas infelizmente não é. Eu vejo muitas famílias lutando para que o plano consiga. Vocês percebem que minha voz está mais baixinha, é porque eu cheguei no limite. Eu estou um pouquinho cansada de falar. Mas agora vamos conversar? Acho que tem mais algum slide, deixa eu ver. Tem o meu agradecimento, tá, gente? Vê, eu coloco, pratique a humildade sempre. Eu não sou a dona da verdade. Eu erro nas minhas sessões. Eu me pego errando. Né? Eu aprendo muito com o que as outras pessoas falam para mim, com o que as mãezinhas falam, né? E eu respeito muito a forma de cada um conduzir o processo. O que eu digo hoje pode ser uma verdade, mas amanhã pode não ser uma verdade, né? E eu acho que a gente tem que ser humilde, porque é uma prática de humildade. A gente está aprendendo ainda, tá? Eu agradeço muito quem pôde assistir, né? Eu estou aqui disponível para o que eu conseguir responder, eu vou responder da melhor forma, tá? E agradeço às meninas por me fazerem participar. Foi a minha primeira live, meu primeiro Gênero Oral live. Não pretendo fazer muitas, não, porque eu acho que a gente tem muita coisa daqui para a vacina para fazer, né? Eu, inclusive, tenho que ter um menino. Então, mas assim, é muito bom participar e é muito bom trocar e falar do que a gente gosta. Pode falar agora, Rosiane. Você pode falar agora. Carol, perfeito. Eu ficava a noite inteira lhe ouvindo. Como eu aprendi, né? Como eu aprendi esse espaço criado por Adriana e Lucila tem ajudado muitas pessoas a aprenderem, né? A adquirirem conhecimentos. E o TEA é um assunto assim apaixonante, né? Ele, devido à sua complexidade, verdade. a gente pode verdade. passar horas e horas conversando a respeito.
mas infelizmente o tempo é implacável, né? E aí É verdade. a gente vai ver se agora se tem perguntas, né? Então vamos lá, ver se tem alguma Uhum. pergunta, alguma contribuição. Certo, vamos lá. Percebe-se um aumento no diagnóstico de TEA? Os profissionais de saúde e professores estão mais atentos ou está nascendo um grande número de TEA? Então, vamos lá. Eu acredito que, como eu tinha falado antes, os neurologistas, eles estão mais atentos, estão estudando mais para detectar precocemente, mas a gente não pode descartar também que vem acontecendo vários estudos, né? Na parte ambiental, de genética, né? A parte de hereditariedade, que aí a gente fica aguardando as novidades. Se nessa pandemia a gente está conseguindo uma vacina no tempo recorde, era tão bom que eles estudassem mais um pouquinho para fazer o tempo recorde para outras coisas também, né? Vamos lá, vamos aguardar. Eu torço muito Verdade. para isso. É. Vamos lá. Meu filho tem mania de colocar as coisas sempre no mesmo lugar. Por que isso? Tá. Se for um caso isolado, só essa mania de colocar as coisas sempre no lugar, se olha, vê se tu também não faz isso, né? Talvez alguém da família também seja assim e ele só está reproduzindo o modelo. Tem casos de toque também, que é aquela coisa mais específica, assim, de mania de organização e tal, que pode ser observado por uma psicóloga melhor, mas esse dado isolado não garante que seu filho tenha TEA. Que mais? Isaete. O filho de uma amiga fez um implante coclear, certo? Agora que está começando a articular algumas palavras. Hoje tem 6 anos. Agora, então, ele tem 6 e agora que ele está articulando as palavras. Apresenta traços de TEA. Gosta de brincar empilhado, enfileirado objetos. Irrita-se com frequência quando modificamos a posição dos brinquedos. Chega a se descontrolar no choro. Ele realmente tem alguns comportamentozinhos, né, de TEA. O implante coclear, eu acho que foi maravilhoso. Né? Foi algo que foi estudado e foi uma invenção que trouxe um benefício enorme. Né? Você imagine seu filho nascer surdo e seu filho começar a escutar depois de uma cirurgia. Né? É fantástico. Isso é fantástico. Agora, ele deixa, dependendo da idade que faça o implante, ele não vai deixar de ser deficiente auditivo, tá? Mas ele vai escutar, ele vai ouvir, mas ele tem que desenvolver essa audição e principalmente essa recepção de informação. Mas são casos à parte. Ele veio, talvez, provavelmente com TEA também, né? Então, tem que ter essa especificidade, esse cuidado do fonoaudiólogo trabalhar tanto a questão de habilidades auditivas, quanto questões de linguagem, de comunicação direcionado para o TEA. O que mais? Eu passei por tudo isso que vocês falaram, Rosiane, sabe um pouco disso, mas hoje dou graças a Deus a cada avanço dele. Hoje tem 20 anos, mas cada dia é um dia de aprendizado sempre, acredito, sim. Que bom! Estou à disposição aí no Instagram para curtir o que vem de bom aí e a gente compartilhar. Eu gosto de ouvir esses relatos, né? E poder ajudar. Ivânia é uma mãe muito guerreira, né? E muito assim curiosa de aprender. Ela foi nossa estagiária, hoje já é um profissional, então ela gosta muito dessa área, né? Até porque ela tem um filho também e é uma guerreira. Obrigada, muito obrigada. E as mães que se disponibilizam a estudar, a fazer curso, elas realmente têm uma bagagem diferenciada. Eles têm um olhar melhor, né? Seria muito bom que todas as mães pudessem realmente fazer cursos e se aprimorar para ajudar. Ah. Acabou? Eita, coisa boa! Menina, que aula! Oh, tu gostou? Encantada! Que menina sabida! Eu gosto assim! Foi uma aula! Oh, meu Deus, eu estava com saudade também
de ficar explanando, né? Faz muito tempo que eu não faço isso. Muito boa live, parabéns. Eu me ver em sala de aula com os meus alunos, tudo que vocês falaram eu adorei. Lucila, hoje eu não vou ler, eu não estou conseguindo enxergar, estou sem óculos, depois que chega nos 40, não dá para ler. Estou conseguindo ler. Tudinho, Mas parabéns. Eu estou botando os comentários, né, das pessoas aí elogiando, né, a mediação de Rosiane. Mais uma vez, muito obrigada, Rose, pela disponibilidade, não é? Rose sempre solícita, né? Obrigada, Carmen. E Carol, parabéns, viu? Oh, meu Deus. Carol, se deixar, eu ia falar tudo sobre fé, não é? E assim, eu adoro. Olha, eu aconselho todo mundo a fazer o que gosta, a trabalhar na área que gosta, porque a gente não vai querer nem se aposentar, é sério mesmo. Porque é muito triste a gente ver uma pessoa que fica o tempo todo se lamentando, que quer sair do trabalho, que está cansado, né? Pois eu conto as horas para ir trabalhar. Amo. E meu consultório é minha casa. Parabéns pela equipe iniciativa. Estou vendo tudinho aqui, que massa. Tecnologia. Olha aí, a Helena é a gestora de Adriana, de Recife. Aí tem mães, né? É minha gestora, Helena, lá da Escola Ricardo Gama. Que legal. Tem muita gente aí, né? Muita gente conseguiu assistir. Vanusa. Parabéns, meninos. Foi ótimo. Foi bom. Foi muito bom. Foi ótimo. Muito obrigada, Carol. Obrigada também a Érica. Foi indicação de Érica. Só tem uma amiga, Carol, ela já tinha ido lá na creche, né? Feito um trabalho Adorei. lá. A creche que eu trabalho, no Recife. Menina, aquela creche, ela é muito boa. Ela tem um brinquedo que eu estou querendo comprar para mim. Ela tem uns blocos grandes, como se fosse de Lego, que eu enlouqueço aqueles blocos, minha gente. Eu vou comprar aquilo ali ainda para o consultório, porque ele é maravilhoso. Soft Brink. Então eu quero, porque a Erika nem soube me dizer o contato direitinho. Mas muito bom. A creche de vocês realmente é bem diferenciada. A gente queria que fosse assim em todo lugar, né, gente? Mas a gente tem que lutar ainda muito. Questão de inclusão, a gente tem que lutar muito. Mas obrigada. Eu não sei como é que acontece para o desfecho, fechar. Como... Eu nunca participei. Acabou? Acabou, gente. E até a próxima quinta-feira. Até a próxima, pessoal. Obrigada, gente. Carol, Rose, muito obrigada, viu? Vocês deram show. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Obrigada a você que está aí em casa, que está curtindo a nossa live. Lucila, valeu por mais uma parceria. A Rose vai querer falar agora. Cheiro para vocês. Beijo. Rose vai falar alguma coisa? Gente, como é? Eu desligo, é? Carol, amei você, viu? Amei. Peraí, acabou, foi. Agora só tá nós 4, é?